Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 42: Projetos de peças mecânicas. Construindo flanges. Seguindo o raciocínio da aula anterior, vamos projetar e desenhar a seguir flanges circulares desenvolvidos em projetos isométricos encontrados nas plataformas petrolíferas, em redes de tubulações hidráulicas, polos industriais e etc. Circunferência, seus derivados, estudos e construções. Relembrando a observação anterior, quando destaquei a necessidade de se rever assuntos já estudados em aulas anteriores, como polígonos escritos, divisão de circunferência, que facilitará nossos estudos também para essa aula, ok? Circunferência e círculo. Assuntos já vistos durante as aulas 9 e 9A. A seguir, vamos começar a desenvolver estudos e projetos sobre flanges, definições e construções, tipos e funções. E, por fim, traçaremos dois dos tipos simples de 4 e 8 furos, passo a passo. Vamos lá. Circunferência, seus derivados, flange, conexões. Bom, agora vamos conhecer, definir e projetar alguns tipos de flanges. Observe aí, um flange de pescoço, ok? Veja agora, um flange liso, certo? De 8 furos. Bom, como já citei anteriormente, eu sempre uso a palavra circunferência antes das definições para relembrar que essas figuras, essas peças mecânicas, todas são derivados de circunferência, ok? Circunferência, flange, definição e detalhes. Vou fazer um pequeno resumo desse conteúdo. Bom, um flange é simplesmente uma peça mecânica circular formados por circunferências concêntricas em ferro ou outros metais resistentes, também em PVC e outros, com um furo no centro e outros tantos circulares. Geralmente são em formatos poligonais estilizados, circunscritos e etc. São montados em pares, fixados ou unidos por parafusos ou ribetes em suas junções. As funções principais dos flanges são de vedar as conexões ou encaixes, permitindo ser desmontados sem operações destrutivas, evitando assim vazamentos de líquidos ou gases em equipamentos, válvulas e etc. Veja alguns tipos de flanges abaixo. Observe, flanges de pescoço, flanges simples e lisos e outros. Construindo flange com 4 furos em sua vista superior com cotas. Vamos projetar agora um flange simples em vista superior, dados seus diâmetros, seus raios, obviamente, com seus 4 furos determinados através de suas cotas, etc. Esse flange será definido já com acabamentos circulares. Observe seus traçados. A seguir,
farei novamente esse mesmo flange, bem mais simples, passo a passo, em duas etapas conclusivas e seu acabamento final, facilitando assim seu entendimento. Vejamos a seguir. Vamos lá. Primeiro passo, traço o diâmetro AB, ok? Depois, determino suas cotas, suas medidas, certo? Tiro a mediatriz do segmento AB, acho o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. A distância do ponto M até o ponto A é o primeiro raio. Observe, raio 1 igual a x. Centro o compasso no ponto M, abertura MA, traço a primeira circunferência. Observe, centrei o compasso no ponto M, abertura MA, tracei a primeira circunferência. Agora eu vou determinar o segundo raio. Observe, a partir do ponto M para cima, achei o ponto 5. De M até o 5 é o raio 2, R2. Observe, R2 igual a x'. Agora eu vou centrar o compasso no ponto M, abertura M5, e vou traçar a segunda circunferência concêntrica. Observe, já tracei as duas circunferências principais. Bom, como esse flange tem vários acabamentos, eu vou definir vários raios. Observe, R3 igual a x2', tracei uma circunferência. Vou definir agora R4 igual a x', certo? E vou definir agora o R5, que vai determinar os 4 furos principais desse flange. Bom, esse flange aí está um pouco complexo, porque ele está com um pouco de acabamento. Mas vamos seguir em frente, que eu vou fazer com mais detalhes, ok? Vamos lá. Flanges com 4 e 8 furos, ok? Primeira etapa. Vamos projetar dois flanges simples de 4 e 8 furos em vista superior, dados seus raios x e x'. Só para relembrar circunferência, assuntos estudados na aula 9. Vamos dividir duas circunferências, uma em 4 partes e a outra em 8 partes de medidas iguais, e traçar suas circunferências concêntricas em cada uma delas, ok? Vejamos como fazer. Primeiro, ponto central da primeira circunferência, o ponto 0, e segundo, ponto central, ponto 0 da segunda circunferência. Vamos trabalhar primeiro a divisão em 4 partes. Observe, traço a circunferência, primeira, e vou traçar também a segunda circunferência, ok? Bom, vou dividir a primeira em 4 partes de medidas iguais. Observe, traço o diâmetro, 1, 2, tiro a mediatriz e traço o segundo diâmetro, 3, 4, ponto 3, 4. Do ponto 0 ao ponto 4, aí se refere ao primeiro raio, que é igual a x, ok? Agora eu vou traçar o segundo raio. Observe, a partir do ponto 0 para cima, achei o ponto 5, aí está o segundo raio, x'. Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0,5, e vou traçar a outra circunferência interna, ou seja, duas circunferências concêntricas, circunferências que têm o mesmo centro, ok? Está dividido aí em 4 partes. Essa é a primeira etapa da divisão em 4 partes, do flange de 4 furos. Agora eu vou fazer com 8 furos. Observe, vou dividir a circunferência ao lado em 8 partes. Como fazer? Observe. Primeiro, o diâmetro, 1, 2, certo? Vou tirar a mediatriz, como na anterior, divido em 4 partes, achei o raio x. Do 0 até o ponto 4 é o raio x. Tirei a bissetriz do ângulo 302 e do ângulo 301. Dividi aí, portanto, a circunferência em 8 partes. Do ponto 0 ao ponto 9 é o raio x', o raio da segunda circunferência. Centro o compasso no ponto 0, abertura 0,9 e traço a segunda circunferência. Ou seja, são duas circunferências concêntricas. Essa é a primeira etapa para se traçar dois flanges, um de 4 furos e outro de 8 furos, ok? Vamos adiante.
Construindo flange. Observe o simulado. Vejamos agora a conclusão da segunda etapa do primeiro flange com 4 furos, com seus acabamentos bem simples em sua elaboração. Em seguida, traçaremos a segunda etapa do flange de 8 furos, ok? Observe com atenção que o segundo já fica bem mais fácil. Vejamos, primeira coisa, eu vou traçar aí um segmento 0,1, ou seja, uma linha qualquer, determinei 0,1 que vai ser o primeiro raio, R1 igual a 0,1, observe. Vou traçar uma reta perpendicular nesse ponto 0, certo? Esse assunto, retas perpendiculares, nós estudamos na aula 2, no início do nosso curso. Então, do ponto 0 até o ponto 1 é o R1, que é igual a N, é o primeiro raio, o raio maior. Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0,1, e vou traçar a primeira circunferência. Observe que ela já está dividida aí em 4 partes iguais, ok? Bem mais simples que o anterior. Agora eu vou definir o raio 2, que é igual a N', certo? Que corresponde ao ponto 0,5. Observe, do ponto 0 para cima, eu determinei o ponto 0,5, que é o R2, que é igual a N', é o segundo raio. Principais raios do flange. Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0,5, e vou traçar a outra circunferência, ou seja, 2 circunferências concêntricas. Observe. Bom, agora eu vou traçar um terceiro raio, que eu botei lá, R3 igual a N, 2 linhas. Essa circunferência que vai me dar base para eu achar o ponto médio entre ela e os pontos das extremidades, onde eu vou traçar os 4 furos menores. Esses furos menores fica a critério do projeto que você for desenvolver, com as medidas que você ou a empresa achar necessário. Observe, R3 igual a N, 2 linhas. Então tracei uma circunferência auxiliar, que me deu aí 4 pontos. 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas e 5 linhas. Observar esses números, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas e 5 linhas. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou achar o ponto médio entre esses pontos. Ou seja, observe aí, para traçar as circunferências concêntricas, determine seus pontos médios entre os segmentos 5 linhas e 1, que vai achar o ponto médio M1, 6 linhas e 2, que eu vou achar o ponto médio M2, 7 linhas e 3, que eu vou achar o ponto médio M3, e 8 linhas e 4, que eu vou achar o ponto médio 4, ok? Esses pontos médios é que vai me dar a medida do raio para que eu possa traçar esses 4 furos menorzinhos que estão nas laterais desse flange. Observe, repetindo, 5 linhas até o ponto 1, eu vou achar M1, observe lá, M1. 6 linhas até o ponto 2, achei M2. 7 linhas até o ponto 3, achei o M3. E 8 linhas até o ponto 4, achei M4. Então achei o ponto médio entre esse espaço, esse segmento. Agora eu vou centrar o compasso no ponto M1, M2, M3, M4 e vou traçar 4 circunferências pequenininhas. Aí vai depender da necessidade do tamanho do furo que o seu projeto requerer. Ok? Observe. Centro o compasso no ponto M1, M2, M3 e M4 e traço 4 circunferências menores. E agora deu os meus acabamentos aí. Está o nosso flange traçado de 4 furos. Flange simples de 4 furos, certo? Ao lado eu vou dar um acabamento. Observe como ele vai ficar. Ok? Então está aí o nosso flange traçado de 4 furos. A seguir, nós vamos fazer de 8 furos. É bem parecido. Você entendendo esse, o outro fica bem mais fácil. Ok? Vamos lá. Construindo flange. Simulado. Etapa 2. Certo? Vejamos agora a conclusão da segunda etapa do segundo flange de 8 furos simples, dados seus raios, finalizando com seu acabamento. Vejamos. Primeiro passo, o ponto central, ponto 0, ok? Traço uma reta, ponto e linha vertical, ponto e traço, aliás, ok? Traço agora uma perpendicular no ponto 0, uma reta, traço e ponto,
ok? Esse espaço entre o ponto 0 e o ponto 1 corresponde ao R1, raio 1, igual a N. Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0,1 e vou traçar a primeira circunferência. Observe, primeira circunferência. Achei mais 3 pontos, pontos 2, ponto 3 e ponto 4, ok? Bom, agora eu vou dividir essa circunferência em 8 partes, visto no slide anterior. Observe, vou dividir em 8 partes. Tracei aí uma bissetriz, outra bissetriz, pronto. Já achei mais 4 pontos, ponto 5, ponto 6, ponto 7 e ponto 8, ok? Agora eu vou determinar o segundo raio, R2, a partir do ponto 0, observe. Achei o ponto 9. Então, R2, aí é o segundo raio principal desse flange, que é igual a N', ok? Vou centrar o compasso no ponto 0, abertura 0,9 e vou traçar uma outra circunferência interna. Ou seja, já tenho duas circunferências concêntricas. Bom, para que eu possa traçar esses 8 furos pequenininhos que circulam o flange, eu vou ter que traçar uma terceira circunferência auxiliar, que eu vou chamar de R3 igual a N duas linhas. Observe, R3 igual a N duas linhas, que é a base dos 8 furos pequenininhos que circulam a peça, ok? Pronto. No momento que eu traço essa circunferência auxiliar, eu acho o ponto 11, o ponto 12, o ponto 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora eu vou achar o ponto médio entre esses pontos, ou seja, o ponto médio entre o ponto 1 e 11, o ponto médio entre o ponto 12 e 5, o ponto médio entre o ponto 13 e 2, o ponto médio entre o ponto 14 e 8, o ponto médio entre o ponto 15 e 3, o ponto médio entre o ponto 16 e 6, o ponto médio entre o ponto 17 e 4 e o ponto médio entre os pontos 18 e 7. Observe, achei aí o ponto médio, ok? M1, M2, M3, M4, M5. E agora eu vou traçar os 8 furos pequenininhos. Eu não determinei o raio desse furo pequenininho porque vai depender do seu projeto. A necessidade dos buraquinhos serem maiores ou menores, ok? Agora é só centrar o compasso nos pontos médios, M1, M2, M3, M4, M5, e traçar os 8 furos pequenininhos. Observe. Pronto, está aí traçado o nosso flange de 8 furos simples. Agora eu vou dar os acabamentos, certo? E vou fechar a nossa questão. Isso aí chama-se de acabamento, né? Agora eu vou cromar ao lado. Ok? Está aí nossa conclusão dos 2 flanges de 4 e 8 furos simples, certo? Vejamos agora um exemplo na prática, em operação. Vamos lá. Flanges em operação. Conexões tubulares. Observe aí bem claro, o sistema industrial, pode ser uma refinaria, pode ser um sistema de uma plataforma marítima, pode ser um sistema hidráulico. Observe as conexões dos flanges com vários furos. Nós entendemos, desenvolvemos projetos com pequenos furos, 4, 8 furos, mas observe aí, existem vários tipos de flanges, vários tamanhos também. Ok? Está bem claro esse assunto, espero que você tenha entendido. Na prática fica bem mais fácil. Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!